Então vamos lá, como guardar dinheiro e ajeitar a tua vida financeira, porque isso é literalmente o que vai definir o teu futuro inteiro. E é aqui que a maioria das pessoas cai. Então hoje eu vim te mostrar os 3 erros mais comuns que as pessoas cometem e que são o principal motivo da falta de controle financeiro. Quando nós falamos no Brasil, é normal que uma pessoa que ganha um salário mínimo tenha problemas organizando sua vida financeira. Mas e quem ganha 3, 4, 5, 10, 20 ou até 30 mil reais? A resposta é que segue endividado. Estudos mostram que cerca de 80% das famílias brasileiras estão endividadas hoje. E a verdade é que isso acontece muito mais por falta de controle financeiro do que por falta de dinheiro de fato. O primeiro erro mais comum que muita gente comete é querer ter passivos antes de ativos, ou seja, querer gastar antes de ter. Cara, todo mundo sabe que o brasileiro gosta de gastar numa roupa de marca, numa bolsa de luxo ou financiar um carro, que são itens que muitas vezes não condizem com a realidade da renda da pessoa. É preciso ter muito cuidado quando se trata de antecipar sonhos, porque isso pode te deixar endividado ou estagnado na mesma posição financeira por muito tempo. Vamos imaginar então que o teu sonho é querer ter um carro de alto padrão. E aí tu junta dinheiro por meses, anos, até que tu finalmente consegue comprar ele, mesmo que ele seja fora da tua capacidade de renda. Cara, com esse carro novo teu IPVA sobe, tu vai querer botar um bom seguro nele, tu vai querer botar gasolina só dos melhores postos. E o custo de manutenção também vai subir bastante. O que significa que essas coisas vão querer se acumulando uma depois da outra. E o pior é que uma vez que tu prova uma coisa boa, tipo esse carro de luxo que tu tanto quer, uma roupa boa ou um café muito bom, tu não consegue nunca mais voltar atrás porque tu tinha antes e estava contente, porque o gosto bom não retroage. O que eu quero te dizer não é que tu não deve ter sonhos, muito pelo contrário, eu quero que tu tenha eles, eu quero que tu busque eles, mas eu quero que tu primeiro vá atrás de ativos, ou seja, de coisas que vão te retornar mais dinheiro. Alguns exemplos são ações, renda fixa, fundos imobiliários ou até investir no negócio próprio, porque essas coisas vão te possibilitar aumentar a tua capacidade financeira, e é nesse momento, com uma maior capacidade, que tu deve correr atrás dos luxos e das coisas materiais que tu tanto sonha. É nesse momento que essas coisas devem se tornar uma possibilidade, porque nesse momento elas não vão te causar maior extrato no cartão de crédito, dívidas e dor de cabeça. O segundo grande erro que eu ouço falar muito é que quem tem pouco dinheiro não pode investir, ou que quem investe tem que necessariamente ter muito dinheiro. Isso não é verdade. Hoje em dia, com só 10 reais, tu consegue entrar em qualquer classe de ativos e comprar qualquer coisa que tu queira. Todos os investimentos são acessíveis para qualquer quantia de dinheiro que tu queira investir, e é muito importante de que tu comece hoje ao invés de esperar tu ter mais dinheiro para investir, porque começando hoje, agora tu vai dar mais tempo para os juros agirem. Então eu quero que tu analise comigo 2 casos. O primeiro de uma pessoa que investe 300 reais por mês por 20 anos, sendo um total de aportes de 72 mil reais. O segundo, uma pessoa que pensa que 300 reais é muito pouco e ela não quer investir isso, então ela passa os primeiros 10 anos estudando, se profissionalizando. E aí, quando ela começa a investir, ela vai investir 1.000 reais por mês pelos 10 anos que sobraram, fechando os mesmos 20 anos. O que significaria um total de aportes de mais ou menos 120 mil reais no total. Cara, me diz, entre essas duas, quem tu acha que fez mais dinheiro no final do período? A resposta, não sei se vai te surpreender ou não, é que é a primeira. Ela teria feito 273.363 reais, enquanto a segunda, 221.930. Mesmo investindo 3 vezes mais dinheiro, ela vai ter feito 50 mil reais a menos ao fim do período. E olha que essa simulação é uma simulação bem básica, nós estamos considerando que o teu dinheiro, a tua capacidade de aportes não vai aumentar nesse tempo todo, o que é muito improvável. Então o que eu quero te dizer aqui é que começar hoje, mesmo que com pouco, é importante, é fundamental, porque na fórmula dos juros compostos, o composto mais importante é o tempo. Então não caia nessa armadilha de que se precisa de muito dinheiro para investir. A única coisa que se precisa é da disciplina de pegar o dinheiro do teu salário todo mês e separar para o teu eu do futuro, e da consistência de fazer isso por um longo prazo, porque tu sabe que é isso que vai te garantir um futuro melhor. Terceiro e o mais comum de todos é não ter um controle sobre o que acontece com o teu dinheiro. Sobre isso, de jeito nenhum, tu pode ser a pessoa que fala que não sabe para onde está indo o próprio dinheiro. Tenha um controle, um plano, uma lógica para o teu dinheiro e siga essa lógica no longo prazo, porque é isso que vai te permitir um futuro melhor. Portanto, eu quero te sugerir que tu pegue a tua renda e separe ela em 3 áreas diferentes. A primeira é a dos gastos essenciais, que são coisas que não dá para viver sem. Por exemplo, roupas, alimentação e transporte. Essas são coisas que é sim possível diminuir, mas não é possível viver sem. Por exemplo,
É possível tu andar mais de ônibus e menos de carro, mas não é possível tu não se locomover. É possível tu pedir menos comida, mas não é possível tu não comer. E é pra cá que vai vir a maior parte da tua renda. Eu te recomendo cerca de 50 ou 55% dela, porque é aqui que está o essencial. Sobre os gastos essenciais, é importante pensar bem antes de gastar o teu dinheiro, porque às vezes as escolhas mais óbvias não são necessariamente as melhores. Por exemplo, compensa muito mais pegar um apartamento que tem um aluguel um pouco mais caro, mas é bem do lado do teu trabalho, do que economizar pegando um apartamento muito barato que é extremamente fora de rota. Porque nesse apartamento fora de rota, tu vai perder em tempo, qualidade de vida e transporte. Da mesma forma, compensa mais tu investir um pouco mais numa camiseta melhor que vai te durar anos do que tu pagar muito barato numa camiseta barata que vai sumir depois da primeira lavagem. Ou seja, o que eu quero te dizer é que tu tem que planejar os gastos essenciais com calma e olhar a fundo o que vale mais a pena, para que tu possa utilizar o teu dinheiro da forma mais eficiente possível. A gente possa evitar gastos desnecessários ou desperdícios. Segundo, hobbies, saídas e alimentação melhor, porque mesmo que tu tente viver sem, não dá pra fazer isso por muito tempo. É importante tu também saber aproveitar os frutos do teu trabalho, sair, conhecer pessoas, praticar um esporte, porque isso é uma parte essencial da vida. E é aqui também que a maioria das pessoas falha quando tenta se organizar financeiramente, porque esquece dessa parte que é tão importante para a vida e corta fora. Se tu simplesmente entrar em cabeça em economia para tentar ter mais dinheiro, com certeza em não muito tempo tu vai acabar desistindo. Por isso que é importante saber dosar a economia, saber o quanto gastar e o quanto poupar. Por exemplo, tu não precisa sair de casa todo dia, mas também não é saudável que tu se tranque em casa e não fale com mais ninguém porque tu quer poupar dinheiro. Além disso, tu pode sim e deve comer melhor no teu mês, pedir um hambúrguer, uma pizza ou seja lá qual for a tua comida favorita. O que a gente tá falando aqui não é sobre suprimir o que tu gosta, é sobre deixar, mas controladamente, para que a gente possa ter um espaço para economia também. As partes sociais, físicas e mentais do ser humano são aspectos muito importantes em sua vida e é importante que a gente lembre de deixar um espaço para isso quando a gente considera ter economia, porque deixando espaço para essas coisas, economizar para de ser tão chato, para de ser tão desgastante e começa a ser uma conquista, começa a ser algo bom em que tu passa a esperar o momento do mês para fazer isso, para poder imaginar um futuro melhor. Então é importante que tu tenha em mente que economizar não deve ser um sacrifício, mas deve ser algo que vai garantir um futuro melhor. Portanto, eu sugiro que tu separe entre 25 e 30% da tua renda para esse setor. Terceiro, estudos, investimentos e uma reserva de emergência. Para essa parte eu recomendo que tu pegue entre 15 e 20% da tua renda. E pense nesse pedaço como dinheiro do teu eu do futuro. Um dinheiro que vai te permitir alcançar os teus sonhos, os teus objetivos, ou seja lá o que tu quiser, sem se endividar, sem ter dor de cabeça. O dinheiro que vai te permitir um futuro melhor, um futuro mais rico. Começando pelos estudos. Eles são fundamentais porque eles vão te permitir aumentar a tua renda, aumentar a tua rentabilidade. Eles vão te permitir aumentar, portanto, os teus aportes. Ou seja, vão te deixar chegar no teu objetivo de forma mais rápida, até abrindo porta. Segundo, sobre a reserva de emergência, o que eu pessoalmente recomendo que seja entre 5 a 6 meses do teu salário, é ela que vai salvar a tua vida quando tu for demitido, quando tu passar por um acidente ou quando algo imprevisto acontecer. Porque nesse momento de desespero, tu vai olhar no teu banco, tu vai ter um dinheiro guardado. Tu vai ter meses de vida guardados ali e isso vai te permitir olhar para a situação, respirar fundo e decidir qual o melhor passo com calma, sem precisar se desesperar. A reserva de emergência é fundamental porque passando por uma situação de emergência, tu não vai precisar pegar dinheiro emprestado, tu não vai precisar se endividar, tu não vai precisar tirar dos teus investimentos. Tu vai poder respirar fundo e saber que tu tem muita margem para ainda escolher o que tu quer fazer. E o terceiro e mais importante é o ato de investir, que vai te garantir um futuro melhor, mais próspero e com alcance dos sonhos que tu tem hoje. Mesmo começando com pouco. Por exemplo, se tu simplesmente juntar R$ 500 por mês por 40 anos, tu vai terminar o período com 4 milhões de reais. Ah, mas 40 anos é muito tempo, eu sei, cara, mas a ideia aqui é te mostrar que quem investe no longo prazo, independentemente de quanto se dá bem, o que eu quero te dizer é que é importante que tu não espere, é importante que tu comece agora com o quanto tu tem e tu vá melhorando ao longo da tua caminhada. O que eu tô tentando te dizer é que é importante que tu crie uma estratégia, que tu planeje as tuas finanças e tu siga essa estratégia que tu criou por um longo tempo, para que o teu eu do futuro possa ter acesso a uma vida melhor, a uma condição finalmente superior à que ele tem e ao alcance do que ele tanto sonha, do que ele tanto tem como objetivo e parece tão distante. Agora, tudo isso que eu falei não vale de nada se
tu não pegar e botar o teu plano em prática. As porcentagens que eu dei aqui podem sim ser modificadas de acordo com a tua realidade e as tuas preferências. Se tu quer investir mais, gastar um pouco menos em hobbies, ou talvez diminuir os teus gastos essenciais, não importa. O importante é que tu tenha um plano e que tu consiga seguir ele por muito tempo, porque é isso que vai te permitir chegar ao sucesso. E é assim que tu pode começar a guardar dinheiro e ajeitar a tua vida financeira. De forma simples e rápida, eu te mostrei os 3 erros mais comuns que todo mundo comete ou já cometeu em algum momento da vida. Se tu gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e muito obrigado por assistir até o fim. Esse foi o Tendência Financeira e até a próxima.